O que consta contra você, Marcel Van Hatten, nesse inquérito proposto pela Polícia Federal, porque você fez crítica ao excesso, para dizer pouco, ao excesso de um policial federal. O que consta no inquérito? Olha só, Lazer, ouvindo assim, né, da forma como você falou no início, parece inclusive de fato que eu sou um criminoso, né, porque fui um infrator penal, eu acho que fica melhor. Mas o que querem mesmo é me condenar criminalmente, né? Sim. E é um absurdo, porque o que eu fiz, na verdade, como você falou ao final dessa pergunta, foi justamente denunciar abusos de autoridade cometidos por policial federal, ou até mesmo por policiais federais, né? Não é apenas um, mas eu falei do caso do Fábio Alvarez Shor, que com base em relatórios, ou melhor, em documentos falsos, elaborou relatórios que levaram à prisão de pessoas inocentes, né? Então, eu denunciei isso, e a Polícia Federal, em virtude dessa minha denúncia, em vez de investigar o que eu denunciei, decidiu abrir um processo contra mim, primeiro interno, uma notícia crime, ofereceram ao Fábio Shor, que seria supostamente vítima de uma ofensa minha. Eu faço questão de dizer, viu, Lazer, eu não conheço ele. Sim. Eu não tenho nenhuma desavença pessoal, nem amizade com ele. Ou seja, tudo que eu falei na tribuna da Câmara não foi, ou melhor, nada que eu disse foi em relação à pessoa de Fábio Shor, foi em relação à atividade policial. E se um deputado não pode criticar um servidor público por abuso de autoridade ou por qualquer outro deslize, para dizer o mínimo, para que serve um deputado federal? Para que serve a tribuna? Então, é muito grave isso que a gente está vivendo no Brasil. Abriu-se um inquérito contra mim, inclusive com a assinatura do Flávio Dino, apesar da minha fala ter sido na tribuna da Câmara, tem foto minha na tribuna da Câmara no inquérito, parece que eles fazem para provocar. E depois de aberto o inquérito, a polícia pediu, né, ou me chamou para depor, eu me recusei, eu disse que eu não ia depor, não faço, não cumpro ordens que são ilegais, e decidiu pelo meu indiciamento. É um absurdo. Muito bem. Você, quando intimado a comparecer lá na Polícia Federal, você não foi, né? Chegou a ter data e horário marcados? Sim, houve 2 e-mails enviados para mim com opções de datas e horários. Aí já tem 2 erros básicos aí. Primeiro, que foram e-mails enviados para a caixa de entrada do meu gabinete, ao qual todos os meus assessores têm acesso. Ou seja, não houve uma intimação como deveria ser, formal, pessoal. O Guilherme Boulos, inclusive, tem um processo que foi extinto depois de 5 ou 6 anos que não encontraram ele, né? E já no meu caso, envia-se um e-mail para o e-mail geral do meu gabinete, aquele e-mail que eu nem acesso no meu celular, né, que é um e-mail de trabalho funcional, que a secretária e os assessores acessam, para me oferecer datas para depor. Depois, aliás, houve 3 problemas. Depois, nesse primeiro e-mail que foram oferecidas algumas datas, esse primeiro e-mail me foi enviado a 2 dias do final do primeiro turno. Não havia o inquérito, eu não sabia nem por que eu estava sendo investigado. Aliás, só soube que eu estava sendo investigado porque ao final do e-mail dizia que se eu não comparecesse em nenhuma das datas oferecidas, o meu direito ao silêncio estaria resguardado. Então, aí eu pensei, eu estou sendo investigado. Então, eu constituí advogado, doutor Alexandre Wunderlich, aqui do Rio Grande do Sul, um dos melhores criminalistas do Brasil. Foi ouvido aqui na semana passada. Me contou, inclusive me contou e ouvi, foi muito boa a entrevista, é verdade. E depois de feita de ter sido constituído advogado, enviaram um novo e-mail com uma nova data, uma data única, dia 5 de novembro, para que eu fosse ouvido. Agora, esse é o terceiro problema. Então, o primeiro problema é ter enviado para um e-mail que, enfim, todos acessam. O segundo, não ter vindo inquérito, ninguém sabia, eu não sabia nem por que eu estava sendo investigado. E, em terceiro lugar, deputado federal tem prerrogativa de escolher horário e local dentro de certos parâmetros e não é autoridade policial
que sai dizendo você vai nessa data, senão seu direito ao silêncio está resguardado. Então, essas 3 ilegalidades, para não falar de tantas outras que foram cometidas pela polícia, como a agressão ao Instituto da Imunidade Parlamentar, me fizeram decidir não depor a polícia e simplesmente ignorar aquela sugestão. E agora, Marcel, encerrar o relatório. Marcel Van Hatten, você tem comprovação de que o delegado se baseou em falsidades para manter preso essa pessoa que se chama... São públicas. Inclusive, a Mary O'Grady, jornalista internacional do Wall Street Journal, foi a primeira que escreveu sobre isso em junho desse ano, porque a prisão do Felipe Martins estava muito esquisita. Ele estava preso com base na alegação de que ele tinha saído do Brasil em 2022, final de 2022, mais de um ano antes dele ser efetivamente preso, e por conta daquela saída do Brasil com o Bolsonaro, ele poderia vir a de novo sair do Brasil e por isso corria-se o risco de que o investigado escapasse à justiça. O problema é que ele não saiu do país junto com o Bolsonaro naquele ano, a informação já era falsa. Ele conseguiu comprovar por meio de seus defensores que não saiu do país. O PGR Gonet pediu a soltura dele e o Alexandre de Moraes, em vez de soltá-lo, pediu nova diligência à polícia, que então criou novos relatórios com novas informações falsas, inclusive inserindo dados de um suposto I-94, que é o formulário de entrada nos Estados Unidos, que teria sido, enfim, entregue pela alfândega de Orlando. Só que, na verdade, a própria alfândega de Orlando admite que ele nunca entrou por lá. Então, quer dizer, é um absurdo o policial federal se utilizar de informações falsas desse tipo, é no mínimo incompetência. Esse é aquele mesmo delegado que mandou revistar uma filha menor de idade do Oswaldo Eustáquio? Perfeitamente, exatamente o mesmo delegado, e isso aconteceu no dia do meu discurso. Foi por isso, de fato, que eu fui à tribuna, porque eu já estava indignado com o caso Felipe Martins, que tinha sido solto na sexta-feira anterior. Eu tinha estado com ele na sua casa na noite, né, de domingo para segunda-feira, justamente para conhecer todos os detalhes do processo e do que aconteceu com ele nos Estados Unidos. E na quarta-feira aconteceram buscas e apreensões na casa de Ed Raposo e de Mariana Eustáquio, essa adolescente de 16 anos, que além de ter sido revistada de forma ilegal, né, porque é menor de idade, ela ainda teve contra si uma ameaça de que sua mãe seria presa se ela utilizasse as redes sociais. Então, assim, é um absurdo. E isso tudo por, supostamente, ter ela e o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, revelado a identidade do policial, esse que eu digo que tem abusado da sua autoridade, e postado fotos suas na internet. E foi isso que me motivou a levar a foto dele para a tribuna, para que então, já que o problema era ele ficar conhecido, como eles estavam perseguindo pessoas simplesmente por exporem quem ele era, eu disse, eu farei a mesma coisa, e eu fiz na tribuna da Câmara. E ressalto, disse no meu discurso, eu tenho imunidade parlamentar, mas isso a Polícia Federal não importa. Hoje a gente percebe um clima escancarado de intimidação aos parlamentares. São poucos que vão à tribuna para se pronunciar. E nesse caso aqui, Marcel Van Hatten, você já comunicou, pediu alguma proteção ou providência do Arthur Lira, presidente da Câmara? Já sim. Ele imediatamente, quando eu soube do caso e eu informei, ainda no mês passado, encaminhou a Procuradoria da Casa, que elaborou um parecer que vai ser anexado aos autos agora, demonstrando que a Câmara mesmo se pronuncia contrariamente a esta decisão da Polícia Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal, defendendo a imunidade parlamentar. Inclusive, o próprio parecer do procurador fala em perseguição política. Estivemos com o Procurador-Geral da República pessoalmente em reunião. O deputado Arthur Lira não pôde se fazer presente, mas foi o vice-deputado Sócios Cavalcante, o líder da oposição, Rogério Marinho, junto com o meu advogado e eu,
e ali também expusemos a nossa preocupação ao Procurador-Geral, e ainda aguardo a publicação de uma mensagem ao povo brasileiro que será feita também pelo deputado Arthur Lira. Ele me deu sua palavra de que o faria, para defender o Instituto da Imunidade Parlamentar, o artigo 53. Essa visita ao procurador, o procurador-geral é o Paulo Gonet, né? Paulo Gonet. O que disse o Paulo Gonet quando vocês visitaram ele? Olha, eu confesso que eu esperava um pouco mais de defesa realmente da imunidade da Constituição, na nossa fala informal, né? A gente teve uma conversa muito franca sobre o que está acontecendo, mas de posse das nossas argumentações, daquilo que nós colocamos justamente como basilar para a defesa da democracia, eu tenho a esperança de que ele realmente não proceda com a denúncia, ou seja, não dê andamento a esse indiciamento que é absurdo e mate esse assunto, né, antes de prosseguir ao Supremo Tribunal Federal. E enquanto isso, pergunto também, enquanto isso, a Corregedoria da Polícia Federal não está investigando o Fábio Schor, o delegado acusado? Olha que engraçado, Lazio. Uma das acusações do policial é que eu teria, inclusive, eventualmente ido à Corregedoria, né, e acusado, que eu não fiz, eu só fiz a tribuna, e se eu tivesse ido à Corregedoria, inclusive, me indiciariam por denunciação caluniosa. Veja só, você chegou ao ponto do Brasil que você não pode mais utilizar os instrumentos legítimos de investigação, de correção, porque aí você é acusado de denunciação caluniosa. Por outro lado, o que aconteceu foi que o senador Rogério Marinho, que é o nosso líder da oposição no Senado, assim que tomou conhecimento do fato todo contra mim e dos detalhes do caso envolvendo o delegado Fábio Schor, ele decidiu enviar representação ao Ministério Público, não à Corregedoria da Polícia Federal, para que investigasse o caso. E agora está nas mãos do Ministério Público, e até creio seja melhor, porque do jeito que a polícia hoje está aparelhada, não tenho grande esperança de que a Corregedoria fizesse alguma coisa. De qualquer maneira, foi uma boa providência do senador Rogério Marinho. Excelente. Sim, olha, hoje estava elogiando ele aqui no programa do Mendelski. Rogério Marinho é um senador destacado pelo comportamento, pela competência, não é? E foi o grande artífice da reforma da Previdência, foi o grande articulador junto ao Senado Federal. Eu me lembro dele falando um por um dos senadores. Agora, no seu caso aí, Marcelo Van Hatten, qual é a orientação do advogado? Bom, agora o que nós vamos fazer é oficiar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal. Nessa nova fase, nós vamos informar imediatamente da nossa irresignação com o que está acontecendo, ou seja, vamos falar que estamos indignados com a decisão da autoridade policial, e além disso, nós vamos incluir nessa nova manifestação a manifestação da Procuradoria também da Câmara dos Deputados, o parecer da Procuradoria da Câmara dos Deputados, em que se corrobora a tese constitucional e óbvia de que a imunidade parlamentar de deputados e senadores é absoluta e não pode ser jamais objeto de processo. Até porque, né, Lazia, a imunidade parlamentar ela surgiu em 1689, com o Bill of Rights, para proteger deputados e senadores no momento em que fossem falar de qualquer perseguição na época do monarca. E assim também aconteceu em 1824 no Brasil, 2 anos depois da independência, na Constituição outorgada por Dom Pedro I, para que deputados e senadores não temam retaliação no momento que utilizam a palavra. Perfeito. Então, é simplesmente surreal que em 2024, 200 anos depois da Constituição do Império, que foi outorgada, eu repito, ou seja, não foi discutida democraticamente, foi escrita pelo imperador, e ainda assim o imperador decidiu dar imunidade a deputados e senadores pelas suas palavras, né, opiniões e votos. 200 anos depois nós estamos rediscutindo isso. Isso é um retrocesso absurdo, no caso da história mundial, de mais de 300 anos. E não lhe parece que nesse caso aí cabe também um habeas corpus preventivo?
É possível, a gente está avaliando as medidas que a gente pode tomar com o nosso advogado, mas uma das medidas que nós já tomamos foi também, e essa aqui até em primeira mão, porque a gente não chegou a fazer anúncio ainda na imprensa, e eu vou hoje revelar também pelas minhas redes sociais, nós entramos na semana passada com um pedido de medida cautelar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Depois da minha visita a Washington, nós nos consultamos lá, inclusive, e pedimos uma medida cautelar. Lamentavelmente, nada foi feito até o momento. Exatamente. Porque talvez teria sido evitado esse indiciamento. Mas agora nós vamos fazer toda a pressão política sobre esse órgão, que é também do Brasil, né, porque é da OEA, da parte do sistema da OEA. Mas que não tem feito nada, deputado. Esse órgão da OEA não tem feito nada. Quantas vezes já enviaram denúncias e requerimentos e eles não fazem nada, a omissão completa. Exatamente. Não, mas a gente vai fazer pressão política, já que a parte de defesa de direitos humanos, parece que esse tribunal só vale para um lado, e aí eu faço uma exceção, porque há 3 comissários dessa corte que são mais respeitadores dos direitos humanos para todos, mas há 4 que estão trabalhando exclusivamente para a esquerda, né? A gente pelo menos vai fazer a pressão política em cima desse tribunal para que ele entenda que ele não pode continuar agindo dessa forma. Bom, mas pelo menos por enquanto, deputado Marcelo Van Hatten, lhe sobra, vamos dizer assim, o consolo de estar sendo muito prestigiado aqui no Rio Grande do Sul, além da expressiva votação que o levaram para a Câmara dos Deputados, teve mais agora essa escolha do evento Líderes e Vencedores da Federação e da Assembleia, onde você hoje, acho que é o meio-dia, né, vai receber um troféu. Cumprimentos. Exato, será à noite, às 19 horas, na verdade. Muito obrigado, e todos os que tiverem interesse em participar, é no próprio endereço da Federação, ali no Palácio do Comércio. Agora me escapa o andar, mas chegando lá, todos estão bem-vindos, e eu me sentirei muito prestigiado com a presença, inclusive, se você puder, Lazer, estar lá, de todos aqueles que conseguirem participar, porque é um momento importante, como você disse. Acho que a gente precisa demonstrar que a população, ela está do nosso lado, né? E inclusive, como eu encerrei minha live ontem, eu disse, é muito importante que o povo volte à rua no Brasil, porque é a única solução, de fato, para o que a gente tem vivido agora.